Hoje nós tivemos aqui o coral cantando um louvor tremendo. Esse louvor às vezes passa uma sensação de tristeza, mas na verdade é uma música de alegria. Parece que quando a gente ouve a música assim, a gente percebe na igreja, Sheila, que o pessoal fica assim, nem canta, né? Canta baixinho, né? Não exalta, não abre a voz, não canta mais forte, porque parece assim, um momento solene demais e às vezes dá aquele sentimento de tristeza. Deixa eu te falar uma coisa, não é não, viu? É de alegria, é de vitória. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Coríntios, no capítulo 1 e no verso 18. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração, e tem tudo a ver com essa música. Deus me inspirou. Cadê? Michael. Cadê o Michael? O maestro? Deus me inspirou através dessa música. Quando ele falou assim, ó pastor, nós vamos cantar essa música. Então quando ele falou que ia cantar esse louvor, Deus trouxe uma inspiração para mim falar sobre isso. Eu falei, bom, então se ele vai trazer essa música, eu vou falar de algo que eu tenho percebido, de algo que Deus tem me incomodado, porque a igreja às vezes não entra nesse louvor como deveria entrar, como um povo vitorioso, como tomando posse da vitória, que essa música traduz para nós. Nós precisamos entender isso. Então é sobre isso que eu quero falar, bem rapidinho com os irmãos aqui nessa noite. Daqui a pouco a gente vai orar, dar alguns avisos aqui aos irmãos, e nós vamos para casa abençoado. Mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia, por favor. Um título aí que o Senhor daria a essa mensagem é assim, ó, verdades que precisamos saber sobre a mensagem da cruz. Verdades que nós precisamos saber sobre a mensagem da cruz. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga comigo, fala, a mensagem da cruz é o poder de Deus que me alcança, me transforma e me dá a vitória sobre o pecado. Na canção, quando eles cantam aqui, ele começa dizendo assim: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Deixa eu te falar uma coisa, é verdade isso. O que Jesus passou ali naquela cruz foi vergonhoso. O que Jesus passou aqui naquela cruz foi doloroso. A situação em que ele se colocou, em que ele se deixou ser posto, foi uma situação vergonhosa, uma situação muito difícil para qualquer pessoa. Naquela circunstância, naquele tempo, a morte de cruz era uma maldição. A Bíblia diz que todo aquele maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Existia já uma palavra ruim de maldição, porque entendia-se que todos que eram pregados naquela cruz eram bandidos, assassinos, pessoas cruéis, pessoas que erraram, pessoas que fizeram coisas horríveis. E ele estava sendo pregado naquela cruz como tal, vergonhoso. Ele estava sendo pregado na cruz do Calvário, sem nenhuma culpa, que é ainda mais complicado de se entender, porque Jesus não cometeu nenhum erro, santo, perfeito, e de repente ele está na cruz. Deixa eu te falar algo. Eu e você, sim, merecíamos aquela cruz,
Porque somos gerados em pecado. Porque fomos nascidos debaixo de uma maldição de pecado. Por um homem entrou o pecado do mundo, Adão. E porque Adão pecou, logo todos pecaram. Então eu, você, cada um aqui, reunidos aqui nesta noite, quem nos assiste também. Deixa eu te dizer uma coisa: todos nós merecíamos aquela cruz, mas Jesus não. Jesus não merecia aquela cruz. A cruz é um sinal, parece que de derrota. Parece que pelo fato de Jesus ter ido para aquela cruz, no meu lugar e no seu lugar, houve uma derrota. Mas na verdade, naquele momento, Jesus estava fazendo uma substituição. Ele estava assumindo sobre ele o meu pecado, o seu pecado, meus erros, os erros do mundo inteiro, tanto das pessoas que já existiam naquela época, como nós ainda que não existíamos naquela época, e como aqueles que ainda não vieram a existir. Mas ele assumiu o lugar de todos, para que nós pudéssemos, através daquele sacrifício, através daquela situação, sermos perdoados. Porque um preço devia de ser pago, e tinha que ser alguém perfeito. O sacrifício para nos alcançar, para pagar o preço da nossa dívida, precisava ser de alguém que não tinha culpa. Por isso Jesus estava lá. Ele se fez carne, habitou entre nós, e ele veio justamente para isso, para morrer a nossa morte, para levar sobre ele a nossa culpa, para que nós pudéssemos ser sarados, para que nós pudéssemos ser curados. Ele sofreu a punição mais humilhante, mais dolorosa que se podia dar a um homem. Ele sofreu, mas foi por mim e foi por você. Foi no meu e no seu lugar que ele estava naquela cruz. A vergonha, a dor não eram para Jesus. A vergonha, a dor eram para mim. A vergonha, a dor era para você. Mas Jesus não permitiu que isso acontecesse na sua vida. Jesus se levantou, Deus se fez carne. E em Cristo Jesus, Ele atraiu para Ele toda a maldição que estava sobre nós. E Ele pagou o preço. Isaías 53. Isaías 53, lá a partir do verso 5, diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos alcançados. Ele suportou a vergonha da cruz para que tivéssemos acesso a Deus, livre acesso a Deus. Ele suportou aquela vergonha, Ele suportou aquela circunstância, para que nós pudéssemos novamente sermos aproximados de Deus, para que nós pudéssemos ter intimidade com Deus, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus, para que nós pudéssemos verdadeiramente sermos livres para adorá-lo. Por isso que me inquieta, porque quando a gente canta essa música, nós devíamos de ficarmos de pé, nós devíamos de levantar as nossas mãos para o céu, e nós devíamos de cantar essa canção como um hino de vitória para a nossa vida. Nós devíamos cantar essa canção com o nosso coração quebrantado diante dEle, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por nós, reconhecendo a vitória, porque Jesus venceu a morte ali, porque Jesus venceu o pecado ali,
porque Jesus venceu a condenação ali. As palavras de Jesus naquela cruz, nos últimos momentos de vida terrena, ele estava dizendo assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É importante a gente entender isso. Ele suportou a nossa vergonha, para que nós pudéssemos ser livres dela. Então você não pode mais ficar envergonhado, você não pode mais ficar intimidado por nada nesse mundo. Você precisa se levantar em autoridade, você precisa levantar como alguém que foi perdoado, você precisa se levantar como alguém que foi redimido pelo sangue derramado na cruz. Você precisa andar por essa terra, por onde quer que você vá, você precisa entender o que Jesus fez por você. Você não pode aceitar mais o diabo te acusar, porque o preço já foi pago. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. O diabo não pode mais te acusar. Errei. Arrepende, se humilha diante dele, reconhece o erro e levanta e fica de pé, porque você é um filho, uma filha de Deus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, e você recebeu como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Postura, atitude, tomar o seu lugar. Na cruz foi revelado ali o amor de Deus por nós. Lá na canção tem um refrãozinho que diz assim: mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu olho para a cruz por si só não significa nada, mas a obra que foi feita nela, que é o fato de Jesus ter sido crucificado nela, essa obra justifica você e mostra para você o amor de Deus, revela para nós o amor de Deus. A cruz não foi um acidente, não. A cruz não foi um acidente, foi uma atitude, um ato do amor de Deus por mim e por você. Jesus não foi para a cruz obrigado, ele foi porque ele deu a sua vida em resgate de muitos. Jesus não foi ali como alguém que foi preso, algemado. Se Jesus quisesse naquela hora, ele clamaria e dos céus viriam milhares de anjos e o tirava daquela situação. Jesus parou a tempestade, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou leprosos, Jesus fez tantos milagres. Ei, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedirmos ou pensamos. Ele é o nosso Deus. Não tem o que temer. Mas entenda, se Ele quisesse, Ele pararia tudo aquilo, mas Ele não fez assim, porque o plano já existia, o plano já estava pronto, e Ele veio cumprir. Ele veio cumprir as Escrituras. Dele já estava profetizado no Velho Testamento que Ele viria, que Ele entregaria a sua vida. E Isaías 53 diz que Ele iria ver o fruto do seu penoso trabalho e que Ele se alegraria. Isaías escreve sobre isso e ele fala assim: olha, Ele vai se alegrar, porque um dia Ele vai ver que valeu a pena, porque
a sua vida foi salva. Porque Ele olha e vê você hoje aqui, com um coração alegre diante dEle, servindo a Ele, rendendo a Ele louvores, livre, não mais escravo do pecado, livre da condenação. Só que muitas vezes não tem sido assim, porque a atitude, às vezes, nos levam a nos sentir inferiores. A atitude que às vezes a gente observa é de que a pessoa não tomou posse da vitória que é dela. Deixa eu te falar, a vitória da cruz é sua. Se Jesus tomou o seu lugar naquela cruz, a vitória é sua, porque Ele estava te representando lá. Jesus morreu a sua morte para você viver a sua vida. Ei, meu irmão, você não pode viver assim mais. Ali Ele provou o amor dele por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Fala para a pessoa que está do seu lado, não precisa preocupar. Jesus já morreu a sua morte para você ter vitória, para você ter vida e vida eterna. Convicção nisso, certeza disso, é o que nós precisamos ter. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. O sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo pecado, nos purificou de todo mal. Sabe, quando Deus olha do céu para essa igreja, e Ele contempla esta igreja desde o seu trono, olhando para cá, sabe o que Ele vê? Ele vê sobre as nossas vidas o sangue purificador de Jesus sobre nós. Ele vê sobre as nossas vidas a graça derramada do Espírito Santo sobre todos aqueles que creem, porque Ele enviou o Espírito Santo Consolador e Ele está em nós. Ô meu irmão, é assim que Deus nos vê. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Você precisa se enxergar como um salvo. Você precisa se enxergar como uma filha e um filho de Deus. Você precisa olhar para você e ter a convicção de que a obra da cruz alcançou você, que a obra da cruz transformou a sua vida, mudou a sua história. Nós precisamos urgentemente tomar isso, não deixar que nada, absolutamente nada, tire isso do nosso coração, que nada tire isso da nossa vida. Certa vez, no interior, vou contar uma historinha só para ilustrar isso. Tinha dois amigos, dois compadres, né? E esses dois eram muito juntos, e eles saíam sempre para pescar. E nas pescarias eles bebiam, aprontavam, porque não conheciam a Jesus. E num determinado momento, um deles mudou de cidade. E esse que mudou de cidade foi visitar uma igreja. E quando ele visitou a igreja, pregaram o evangelho lá, fizeram um apelo, e ele veio à frente e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Passado algum tempo, as notícias chegaram na cidade onde ele morava, e aquele amigo dele ficou sabendo. Disseram assim para o amigo: olha, seu amigo se converteu, agora ele é crente. E aí ele falou: você está brincando comigo? Eu vou lá tirar isso da cabeça dele. Coisa louca, crente, doido. E aí então ele viajou, foi lá para a cidade, encontrou o amigo das antigas, conversou com ele, foi bem recebido na casa do amigo e falou: olha, eu vou direto ao assunto. Eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você agora é crente, e eu vim aqui tirar isso da sua cabeça. O amigo olhou para ele, sorriu e disse: você chegou tarde. Como assim cheguei tarde? Você chegou tarde porque não está mais na minha cabeça, desceu para o meu coração. Ei, meu irmão, é disso que eu estou falando nessa noite. Você não pode ser alguém que apenas tem um conhecimento. Você precisa ter a convicção no seu coração. Você precisa caminhar com Jesus de uma maneira intensa, com propriedade, com decisão no seu coração.
não é só, eu agora pertenço à igreja tal, agora estou frequentando aquela. Não, Deus não te chamou para você ser um frequentador de igreja. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para ser salvo. Deus te chamou não para você viver um momento, mas para você viver a vida eterna. Foi para isso que Ele enviou Jesus, para que você tenha vida eterna. E esse tempo que nós temos aqui, ele é só um tempo, porque na verdade nós fomos chamados para viver eternamente com Ele. Meu irmão, nós não podemos perder isso na nossa vida. Isso se chama primeiro amor. Isso se chama convicção. Convicção, certeza de salvação. Você não pode titubear nisso. Você precisa ter certeza da sua salvação. Pastor, como é que eu tenho certeza da minha salvação? Você tem certeza da sua salvação se em nenhum momento da sua vida você duvidar daquilo que Jesus fez por você. Se em nenhum momento da sua vida você deixar, a esperança que foi traga um dia no seu coração. Isso é o que faz a diferença em nós. Não há nada que o homem possa fazer, nada, absolutamente nada, que eu ou você possamos fazer para nós, para que sejamos salvos, sabia? Eu tenho que fazer alguma coisa para me ser salvo. Nada, falar nada, absolutamente nada. Não tem nada que você possa fazer nos seus braços, do seu intelecto, para você ser salvo. Nada. Basta Jesus entrar na sua vida. E para Ele entrar na sua vida, basta você abrir o seu coração e crer naquilo que Ele fez na cruz. Crer na obra da cruz. Crer de que Ele te perdoou ali, de que Ele te ama. Basta abrir o coração e deixar Jesus entrar, e você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, porque é Ele que te salva, é aquilo que Ele fez. Jesus não vai vir nesse mundo morrer de novo aí, pagar um outro preço. Já pagou, é o único preço, é o único. Aquele lá foi suficiente, a vida dele, o sangue dele derramado, o preço pago, acabou, é só esse. E agora, pastor? Creia, declare isso, declare isso, aonde você for, você precisa agir dessa maneira. Você não pode deixar o mundo entrar na sua mente e tirar isso. Você não pode deixar o mundo tentar abalar as estruturas emocionais suas com nada. Pode estar tudo difícil, pode estar enfrentando um monte de problema, mas deixa eu te dizer uma coisa: o amor de Deus nunca muda. Nenhum daqueles que vêm a mim eu lançarei fora, diz o Senhor. Pode passar luta? Pode, estamos num mundo aí cheio de luta. Vivemos aí governados por homens naturais. Vivemos aí numa estrutura econômica que pode colapsar. Vivemos aí diante de uma série de circunstâncias que às vezes a gente vive em luta. Deixa eu te falar, nada disso muda o seu destino, que é o céu. Nada disso muda as promessas de Deus a respeito da sua vida, porque cada uma das promessas que Deus te deu vai se cumprir. Se Deus falou que vai te prosperar, meu irmão, Isaac estava no deserto e queria ir descer lá para o Egito, lá buscar um lugar, porque tinha uma seca terrível. Mas Deus fala para ele: permanece nessa terra, não desce não, fica aí. E ele ficou, estava crise, mas ele plantava e ele colhia 100 vezes mais de tudo que ele plantava, porque Deus era com ele e Deus o abençoava. Então não é crise, não tem nada que possa te assustar. Você precisa permanecer firme nas promessas. Uma terceira coisa que eu quero falar: o exemplo da cruz que Jesus nos dá aqui. Esse exemplo, ele diz que nós também devemos carregar a nossa cruz, que nós temos uma cruz para carregar.
E o refrão da música fala isso também, onde diz lá assim: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também a minha cruz. Deixa eu te falar uma coisa importantíssima. Se alguém quiser vir a mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastor, mas o senhor falou aí que não tem que fazer nada. Falei, continuo falando. Porque a sua cruz está maneira agora. Porque o maior peso da sua cruz ele já tirou, que era o pecado, que era a culpa. Esse peso ele já tirou. Desse peso aí já era. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você tomar a sua cruz, é que você precisa crucificar as vontades da sua carne todo dia. É que você não pode dar lugar nenhum na sua vida para pecar, mas não. Que agora você precisa ter uma caminhada diferente. Você não é mais a mesma pessoa, você nasceu de novo. Agora, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E aquilo em que o sangue de Jesus toca, ele fica santificado. Santificado é o quê? É alguém separado. Já não mistura mais. Está separado, consagrado, pertence a Deus. Então não combina mais. Deixa eu te falar uma coisa. E Deus estava falando isso comigo hoje, quando eu estava meditando. E eu vou falar aqui. Carnaval não combina com você mais não. Tem aí um feriado de carnaval. Você vai descansar, você vai para uma chácara, você vai adorar a Deus em algum lugar, você vai para um retiro espiritual, você vai buscar as coisas do reino de Deus. Você não tem mais nada a ver com o mundo lá fora. O mundo aí, carnal, vai celebrar esse negócio lá. Vão atrás disso. Mas isso não é mais para você. Pega a cruz. Crucifique esse negócio lá. Porque isso precisa ir para a cruz agora. Isso precisa ser rechaçado da sua vida. Então você precisa ter uma postura agora. Tome a sua cruz. Sabe? Tudo aquilo que você entende que na sua vida ainda está insistindo em permanecer, em tentar te desviar dos caminhos, põe na cruz. Por isso que você tem que carregar uma cruz. Essa cruz é onde você crucifica tudo aquilo que tem te tormentado, que tem tentado fazer com que você perca a direção do reino de Deus, a direção da santidade, da presença de Deus. Então você vai crucificar essas coisas. Todo o desejo da carne, toda maledicência, toda murmuração, todo engano, toda mentira, tudo isso você vai crucificar. Por isso você tem que levar uma cruz com você. Carregar a sua cruz pode estar sendo muito difícil, como eu disse, mas só que Jesus tirou o maior peso. Jesus já te perdoou. Então não entra em outro pecado não. Então não entra em outra coisa não, porque Jesus já tirou. Se você ficar pondo peso, é por sua conta e risco. Então não faça isso, porque a sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada, ela é abençoada por Deus agora. Deus vai te dar a vitória, mas você não pode carregar peso de pecado mais sobre a sua vida. A cruz era maldição, mas tornou-se esperança, porque Deus é especialista nisso. Pegar aonde às vezes teve muita maldição, superabundou a maldição, Deus vem e traz a graça, uma graça abundante, maior. Deus é especialista nisso. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está enfrentando lutas com relação à carne. Talvez tem alguma pessoa que esteja enfrentando lutas com relação ao pecado. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Se você permanecer firme, se você caminhar em direção a Deus, Deus vai transformar isso em grandes bênçãos. Deus vai tirar isso da sua vida. É só você querer e desejar e buscar e falar: Deus, tira isso do meu coração, tira isso da minha mente. Senhor, me ajuda a caminhar uma caminhada correta na tua presença. Me ajuda a ser fiel, Deus, a ser fiel ao Senhor, a ser fiel na minha casa, a ser fiel no meu trabalho, a ser justo, honesto,
Ajuda, Senhor, que eu pratique aquilo que é bom. Isso é uma oração que nós precisamos fazer. É um desejo que tem que acender no nosso coração. E o hino, ele diz o seguinte, no outro refrão ele fala assim, ó: Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Por isso que a Bíblia diz assim: olhos não viram, nem passou pela mente humana, tudo aquilo que Deus quer e que Deus tem para nos dar, porque é grandes coisas, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Meu irmão, às vezes a gente se ilude por coisa boba aqui nesse mundo, por coisas tão fúteis. A gente se ilude aqui com coisas supérfluas, com coisas que não vão dar nada, que às vezes você luta para ter e daqui a pouco está lá jogado num canto. Às vezes você tem um desejo de uma determinada coisa, que aquilo não significou nada na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, mas as coisas que Deus quer te dar não são assim não. As coisas que Deus tem para você, elas são eternas. As coisas que Deus tem para você, elas são duradouras, verdadeiras, dignas, honradas. Coisas que vão fazer com que você tenha um pleno gozo. Não é momentâneo, é pleno, plenitude. É isso que Deus tem para nós. Por isso que a vida é eterna, porque é plena. É isso que Deus tem para nós. Não é uma vida momentânea. Ainda que nós estejamos sujeitos a essa vida momentânea aqui nessa terra, por causa do pecado, e aí possamos às vezes experimentar a morte nessa vida, a morte física, mas a morte espiritual nós não vamos experimentar não. E a Bíblia diz que ainda que a gente um dia aqui nessa terra venhamos experimentar a morte, no último dia Ele vai te ressuscitar. No último dia Ele vai te levantar e você sobe. Ei, meu irmão, eu sempre, às vezes a gente tem que ir num velório, e lá eu gosto de falar isso. Falo, olha, para aqueles que morrem em Cristo, é um privilégio, porque se Jesus voltar agora, enquanto eu estou aqui pregando, falando com você, e você está aqui me ouvindo, esse que morreu em Cristo vai subir primeiro e encontrar com Cristo nas nuvens. Depois nós, os que estivermos vivos, receberemos um novo corpo, seremos transformados e nos encontraremos com Ele. Ou seja, aquele que morreu em Cristo tem um privilégio, porque vai encontrar com Cristo primeiro que nós, quando Jesus vier buscar a igreja. Você já parou para pensar nisso? Então não te preocupa com nada não, porque Deus está cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. O que nós precisamos fazer é permanecer firme. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que permanecer firme até o fim será salvo. A salvação existe uma postura nossa. Por isso que a gente não pode viver aí, sabe, desprezando aquilo que Cristo fez por nós. Pelo contrário, precisamos nos posicionar. Já terminando aqui, a cruz para o mundo é um símbolo de maldição, de derrota, de morte, até um símbolo histórico. Para muitos aí, a cruz é um símbolo histórico. Agora, para nós, a cruz de Cristo, a obra da cruz, para nós é motivo de gratidão, é motivo de vitória, é motivo de esperança e é motivo de salvação. Fala para a pessoa que está do seu lado, me ajude e diga para ela assim: olha, a cruz, aliás, melhor isso, vamos falar assim: a obra da cruz na sua vida é motivo de gratidão,
Diz para ela: é motivo de vitória. Diz para ela: é motivo de esperança. E é motivo de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, e eu termino. Já estou terminando, já quero pedir a equipe de louvor para estar vindo, para a gente terminar e orar. Mas olha só, a cruz não é o fim da história. A cruz não é o fim. Ali foi o início. Ali foi o início da nossa vitória. Ali foi o início da nossa salvação. Ali, quando Jesus foi para aquela cruz, naquela cruz começou uma nova história. Jesus ressuscitou e prometeu voltar para nos buscar. Jesus falou: olha, eu vou. Evangelho de João, capítulo 1. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe no vosso coração. Ele diz: crede em Deus e também em mim. E ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E ele continua dizendo: mas eu vou vos preparar lugar. E ele diz: e outra vez eu virei. E quando eu vier, eu vou levar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Promessa. E essa promessa está muito perto de se cumprir. Para aqueles que permanecerem fiéis, a promessa é de uma coroa de glória. Você vai caminhando, vai andando, vai perseverando, e lá na frente, naquele dia que Jesus voltar, naquele dia que subirmos ao céu, você vai receber uma coroa que está preparada. Alguns com muitas pedrinhas, outros com algumas, mas todos terão uma coroa. Porque você é um príncipe de Deus, porque você é uma princesa de Deus, você é alguém que foi compro com o maior preço que alguém poderia pagar. Você foi compro com o preço do sangue de Jesus. E o diabo não pode mais nada contra você. O diabo não pode nem te tocar. O diabo não pode fazer nada contra você. Ele está proibido em nome de Jesus. Ele vai se levantar, ele vai rugir, mas ele não pode tocar. Lembra de Jó? Você pode fazer tudo, mas não toca a vida. Deus não deixa. Tem uma palavra de Deus ecoando aí no mundo espiritual, e essa palavra é: não toca nos meus ungidos, não toca nos meus filhos, não toca nas minhas filhas, não toca no meu povo. Você sabia que você é o Israel de Deus? Povo, nação santa, separado de propriedade exclusiva de Deus. E é assim que a gente precisa andar, é assim que a gente precisa agir. Queria que você ficasse de pé, por favor. Diz para a pessoa que está do seu lado, enquanto você vai se colocando de pé, fala: Deus é o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador. A Ele a honra, a Ele a glória.
um instante só. Olha só, a mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação para que todo aquele que crê nele. Jesus foi pregado na cruz, como eu disse, pelos nossos pecados. Essa dívida você já não tem mais, porque ela já foi paga. Ele foi pregado naquela cruz pelos pecados do mundo inteiro. E a única coisa que nós precisamos fazer é crer nisso, é reconhecer isso. Você não precisa sofrer, você não precisa ficar sentindo culpa pelo erro, pelas falhas, pequenas ou grandes. O preço pago foi por qualquer erro, qualquer pecado, qualquer falha. Você precisa sentir este amor, você precisa receber esse perdão, você precisa tomar uma atitude quanto a isso. E nessa noite eu quero dar essa oportunidade. Talvez tenha aqui pessoas que chegaram aqui se sentindo acusadas, culpadas. E eu quero convidar você para estar aqui. Você que quer receber talvez Jesus pela primeira vez, você nunca tenha feito isso, e você nessa noite você quer desse amor sobre a sua vida, você quer esse perdão, e a única forma, como eu disse, para você ter isso, é você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quiser fazer isso hoje, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode fazer isso bem rapidinho, se estiver lá na galeria aqui embaixo. Nós vamos orar aqui por você. Talvez você tenha algum dia experimentado desse amor, mas caiu no engano, na mentira do diabo e se afastou da presença de Deus. E você quer perseverar, e você quer caminhar na presença de Deus. Eu quero chamar você também. Nós vamos orar por você. Pedir que a igreja esteja em oração nessa hora. Eu sei que é uma batalha, eu sei que é um momento que desafia a tomar um posicionamento, mas esse posicionamento pode mudar toda a sua história. Sai do seu lugar, vem, eu estou te esperando. Estou esperando você, vem. Oh Pai, Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele pagou o preço dos seus pecados. Não aceite mais condenação. Sai do seu lugar, venha. Oh Espírito Santo, se não tem ninguém, eu quero orar por você que está aqui. Queria que você curvasse a sua cabeça e que você falasse com Deus agora. Você orasse a Ele, dizendo: Senhor, eu quero tomar um posicionamento de convicção a partir de agora, porque eu creio em tudo que o Senhor fez. Estou sentindo um negócio aqui de Deus aqui. Fica aqui os irmãos aqui, pode ficar aqui. Nós vamos estar terminando o culto daqui a pouco, e os irmãos vão ficar aqui, ó. Se você não veio agora, mas que quiser vir depois que a gente terminar o culto, eles vão ficar aqui para orar por você, tá? Você que quer aqui orar por isso que eu estava recebendo Jesus, reconciliando, ou até alguma enfermidade, alguma luta que você está atravessando,
Você pode sair do seu lugar depois e eles vão orar por vocês aqui, tá bom? Estou sentindo de fazer. De repente tem alguém que ficou tímido aí, tal, e quer vir, venha na sequência, tá bom? Deus está falando aqui comigo isso. Mas eu quero orar por toda a igreja agora. Antes de terminarmos esse, eu quero dar alguns avisos também. Olha só, o preço já foi pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra na sua vida e caminhe com a sua cabeça erguida e caminhe uma caminhada vitoriosa em nome de Jesus. Vou orar. Pai, em nome de Jesus eu coloco diante do Senhor toda a tua igreja, teus filhos e filhas, que o Senhor mova no coração de cada um deles essa certeza, essa convicção. Pai, que eles possam servir ao Senhor com alegria, que eles possam, Pai, caminhar uma caminhada vitoriosa para a glória do Teu nome. Eu oro por eles agora e libero uma palavra de vitória em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Peço que você se assente só um pouquinho. Eles vão ficar aqui do lado, depois eles vão voltar aqui no final do